Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Saber, conhecimentos compartilhados com você. E hoje nós vamos falar de uma grande personalidade chamado Martin Luther King Jr. Vem comigo, roda a vinheta. Olá, eu sou o Alexandre Alex e obrigado pela sua companhia. Bom, quem foi Martin Luther King Jr., essa grande personalidade e que deixou um grande legado? Vamos conhecer um pouco sobre a vida deste homem. Bom, ele foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955. Nascido em Atlanta em 15 de 1 de 1929 e morreu em 4 de 4 de 1968. Ele foi brutalmente assassinado. King possuía uma grande capacidade de discursar em público e de agregar um grande número de pessoas em manifestações pacíficas contra as leis de segregação racial dos estados do sul dos Estados Unidos. King é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e desobediência civil. Inspirado por suas crenças cristãs e o ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Em 1955, ele liderou o boicote aos ônibus de Montgomery e posteriormente se tornou o primeiro presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul. Nos seus últimos anos de vida, ele ampliou o seu ativismo contra a pobreza e a guerra do Vietnã. Em 14 de 10 de 1964, King ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através da resistência não violenta. Os agentes do FBI o investigaram por possíveis laços comunistas, ameaçaram tornar público suas relações extraconjugais e o denunciaram para agentes governamentais. E em 1964 mandaram a King uma carta ameaçadora anônima, a qual ele interpretou como uma tentativa de alguém a incentivá-lo a cometer suicídio. Sua morte causou forte reação e foi seguida por manifestações em várias cidades nos Estados Unidos. King foi premiado póstumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso. O dia de Martin Luther King foi estabelecido como feriado em cidades e em estados dos Estados Unidos a partir de 1971. Centenas de estradas foram renomeadas em sua honra e um condado em Washington foi dedicado a ele. Sua infância. O pai de King regularmente usava chicotadas para disciplinar seus filhos. Quando isso acontecia, o Sr. King também mandava as crianças chicotearem umas às outras. Imagine, além de apanhar do pai, além de ser chicoteado pelo pai, entre os seus irmãos, uns chicoteava o outro, batia no outro por ordem de seu pai. Imagine a raiva que se criava dentro dessas crianças e principalmente de King. King, quando garoto, tentou se matar por 2 vezes, se jogando do 2º andar de sua casa por se culpar pela morte de sua avó. King viveu em um tempo em que o racismo era cruel, muito grande. Ele viu o sofrimento, a perseguição, a discriminação, a separação do povo. E então ele escolheu ser um instrumento de luta pela liberdade e direitos iguais. Entrou para a história
deixou o seu legado porque, apesar de toda a luta e sofrimento, ele escolheu ser um bem para o outro. Apesar de toda a dificuldade de King, apesar das lutas, das perseguições, do sofrimento, do racismo sofrido quando menino na infância, de todo o povo, né? As perseguições, ele tinha tudo para ser um homem ruim, um homem mau, mas ele decidiu, e movido pelo amor aos pais, ao seu povo e a Deus, ele decidiu ser um instrumento de bem às pessoas. Observe que até a sua infância foi muito difícil. Imagine como era a criação, né? Os pais, principalmente o pai dele, usar de chicote para bater nos filhos. Imagine como foi difícil, como foi duro a vida deste homem, mas embora tenha vivido toda essa dificuldade, ele decidiu, ele escolheu, assim como eu tenho escolha, assim como você tem escolhas, você tem opções de ser, não o que as circunstâncias quer que você seja, mas aquilo que você escolhe ser. Então, assim foi a vida de Martin Luther King. E eu quero deixar aqui 3 pensamentos de Martin Luther King. E antes de eu deixar esses pensamentos, eu quero dar aqui a minha contribuição, dizer que como pessoas conseguem guardar dentro de si tanto ódio, sabe? Tanto ódio umas pelas outras. Como pessoas que olham para si e acreditam que são superiores a outras por causa da sua classe social, por causa da sua inteligência, por causa da cor da sua pele. Como existem pessoas capazes de matar umas às outras simplesmente porque ela não é igual a ela. Então eu acredito que essas pessoas, nas suas infâncias, né, quando meninos, na formação do seu superego, eram pessoas que ouviam, crianças que ouviam frases do tipo: olha, fulano não é igual a você, você é melhor do que ele. Olha, fulano é pobre, é inferior, fulano não tem a mesma cor do que você. E aí essa criança cresce e quando chega na fase adulta, começa a colocar para fora esse ódio que existiu e até hoje ainda existe, de uma pessoa achar, de um ser humano acreditar que é melhor do que a outra simplesmente porque ela é diferente. Bom, vamos às 3 frases de King. Ele diz o seguinte, abre aspas, uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Então a sua luta, no seu ativismo, ele ia lá, fazia a greve, né, com os povos, né, com o seu povo, lutando contra o racismo, mas sem violência, sem agressão, sem quebra-quebra, sem agressões verbais. Ele usava, né, de uma passividade, assim como era Mahatma Gandhi também nas suas contestações, nas suas lutas. Essa é uma das frases. A segunda frase é a seguinte, abre aspas, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, fecha aspas. Se acontece algo de ruim, injusto em um lugar, em uma cidade, um estado, em um país, é uma ameaça para toda a justiça em todo lugar. Então, assim pensava King. A terceira frase, o pensamento de King, abre aspas, o que afeta diretamente uma pessoa afeta a todos indiretamente. Por se alguém comete uma injustiça com o seu filho, com um parente, com alguém que você gosta, vai de fato atingir você. Imagine proporções, né, a nível de povo, de cidade, de país, como é que causa, como é que mexe com todo mundo. Então, King viveu assim e mostrou que é possível ser diferente em meio a tanta injustiça, a tanto racismo, a tanta perseguição,
né, a tanta indiferença, porque era um homem que, vendo o exemplo de seu pai, que era também um pastor, ele decidiu ser diferente e lutar, ser um bem para o outro. Que você também seja assim, que eu também venha a praticar, a entender que todos nós devemos e precisamos fazer o bem uns aos outros. Eu fico por aqui, me despeço e até que o seu dia seja um dia abençoado, feliz e de muitas notícias boas. E até uma próxima oportunidade, querendo Deus.